Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Sistemas Lógicos Programáveis da nosso curso de Automação. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto, iremos falar dos meios físicos. Para podermos definir os meios físicos, é necessário entender o comportamento dos bits, Um bit viaja a partir de um sistema através de uma série de links e roteadores até atingir o sistema de destino. Então, neste caminho, o bit é transmitido diversas vezes. O sistema de origem transmite o bit, o primeiro roteador recebe o bit e o transmite, e assim por diante. Enquanto viaja da origem para o destino, o bit passa por uma série de transmissores e receptores, e cada bit é enviado pela propagação de ondas eletromagnéticas ou pulsos ópticos através de um meio físico. Então, os meios físicos eles podem ter formas distintas e na verdade não precisam ser do mesmo tipo em todo o caminho. Por exemplo, exemplos de meios físicos, por exemplo, eles incluem par traçado, cabo coaxial, cabo de fibra óptica, espectro de rádio terrestre e espectro de rádio por satélite. Os meios físicos, eles também dividem-se em duas categorias, que são os meios encapsulados e os não encapsulados. No caso dos nos meios físicos encapsulados, as ondas percorrem um material sólido. Os exemplos desse tipo de meio são, no caso, os cabos de fibra óptica, o par traçado e o cabo coaxial. Nos meios não encapsulados são que as ondas propagam-se na atmosfera e no espaço, por exemplo, LAN, wireless e canal digital de satélite. O custo do link físico é relativamente baixo comparado a outros custos da rede. O custo de instalação de um link físico ele pode ser, no caso, muito superior ao custo do material. Por essa razão, muitos construtores instalam tipos variados de cabos em todas as salas de um edifício, mesmo que inicialmente só um meio seja usado. Existe uma boa chance de outros meios serem usados no futuro. Então, dessa forma, economiza-se dinheiro evitando a colocação de fios no futuro. E onde se tem uma comunicação, um meio de comunicação propriamente dito, a transmissão de uma cadeia de bits, no caso, e os níveis de estrutura básica de comunicação de dados estabelecidos são pelo padrão ISO e OSI. No caso do padrão OSI, nós já estudamos algumas teleaulas atrás, No nível 1, que é o físico, compreende os componentes físicos de uma rede de cabos conectores e acessórios. Ao especificar o limite de comprimento de diversos tipos de cabos utilizados em redes de dados, determinando as taxas de transmissão e distribuição que podem ser atingidas, havendo uma transmissão de uma cadeia de bits que pode ser serial ou paralelas, com n bits no caso, half duplex ou full duplex, não se preocupando com seu significado ou com a forma com que esses bits serão agrupados. Nesse mesmo nível, pode-se usar um único circuito de transmissão para transmitir dados de duas ou mais conexões físicas, multiplicando o acesso a esse circuito. O mesmo não trata de erros de transmissão. No caso dos meios físicos, existem algumas características observadas. Por exemplo, as características mecânicas. Ela que define o tamanho e a forma de conectores, pinos, cabos que compõem o circuito de transmissão. No caso das características elétricas, elas que especificam valores dos sinais elétricos usados para representar bits, determinando as taxas de transmissão e distância que podem ser atingidos, funcionais ou de procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão de bits entre entidades de nível de inlays
através de sistemas intermediários. Então, sendo que os procedimentos especificam a sequência de sinais que devem ocorrer para que uma interface do nível físico cumpra o seu papel no caso de transmitir o bits. No caso aqui, agora as características no caso da função, né? A função dele é o que? Vai ser de transmitir uma cadeia de bits pela rede sem se preocupar com o seu significado ou com a forma como esses bits são agrupados. Não trata de erros de transmissão. No caso, as entidades de níveis físicos são interligadas por circuitos de transmissão de dados que definem o caminho para a comunicação em um meio físico. No caso, utilizam-se sistemas intermediários que atuam retransmitindo bits. No caso, os meios de transmissão. Como foi dito anteriormente, que a função primordial da camada física é a transmissão de bits de uma máquina para outra, os meios de transmissão mais comumente utilizados são pelo par trançado, cabo coaxial, fibra óptica, radiodifusão e ligação ao meio. Sendo que o meio é conectado por equipamentos transmissores e receptores. As conexões vão depender das topologias, no caso, ponto a ponto e multiponto, e do meio físico que diz como as ligações podem ser implementadas. Sobre a ligação ponto a ponto, a conexão apresenta impedância igual à das características do meio de transmissão, de forma a evitar reflexões. O segmento de cabo não deve ultrapassar o tamanho da atenuação total do sinal transmitido. Ele, no caso, cai abaixo das especificações do receptor. As topologias mais utilizadas são anel, estrela e parcialmente conectada. Na topologia anel, contém um repetidor que tem dois objetivos, que seria de contribuir para o funcionamento correto do anel, deixando fluir todos os dados. Ele também fornece um ponto de acesso para envio e recebimento dos dados por uma estação a ele conectada, e também isolamento à estação em caso de falhas. E também existem três estados de funcionamento. No caso da escuta, transmissão de bypass, na topologia estrela, a utilização do hub e de switches tendentes nas redes em anel e em barra, correspondendo à instalação física em estrela. A ligação ponto a ponto apresenta algumas vantagens em relação a multiponto, menos dificuldades, logo não tem múltiplas reflexões nem a possibilidade de múltiplas transmissões simultâneas. No caso da ligação multiponto, o meio de transmissão deve ser casado com os seus extremos. O problema é introduzir o transceptor, sendo que a função básica é transmitir e receber o sinal do meio, conhecendo a presença desses sinais no meio. No caso dessas ligações de transceptores, elas geram reflexões, assim o transceptor deve apresentar alta impedância para os cabos, de forma que a sua ligação a este altere o mínimo possível as suas características. E se tratando das estações, os transceptores podem estar localizados junto a ela ou não. Se os transceptores estiverem localizados fora da estação, traz como principal vantagem a flexibilidade maior para o sistema. O transepto pode estar ligado a uma estação afastada do meio de comunicação, ligada por uma linha de comunicação em qualquer ponto conveniente, distante do meio comum. Já a localização do transceptor junto à estação traz algumas simplificações, como eliminações da necessidade do meio de transmissão com os respectivos circuitos para transmissão e recepção entre a estação e o transceptor. Então, logo, a estação tem de estar localizada o mais perto possível do meio de transmissão, pois o problema de reflexões e atenuações do sinal é evitado pelo transceptor. As funções do transceptor, além da conectividade com o cabo, ele realiza o isolamento entre os terra, locais de cada estação, e o terra do cabo,
também faz o isolamento entre os sinais de estação e os sinais do cabo. No caso, a conexão de várias terras locais a um meio comum causaria um fluxo de corrente na malha externa do cabo coaxial, introduzindo assim ruídos e criando um risco de segurança. Esse é um dos objetivos para se aterrar o cabo em um único ponto. Falando sobre isolamento, tem algumas técnicas, né? De isolamento, no caso, por transformador, né? Temos o isolamento óptico, o isolamento capacitivo, o isolamento óptico, no caso, não é muito utilizado devido, né, a ser caro, né? Ou seja, ao custo e a pouca disponibilidade desse componente para a frequência de operação alta. O isolamento de capacitância já é uma técnica de isolamento mais barata que as duas anteriores, mas possui uma baixa rejeição de modo comum. Há outro problema com a configuração multiponto é no que diz respeito ao balanceamento de sinais. Logo, quando dois dispositivos trocam dados através do canal, a potência do sinal do transmissor deve ser ajustado dentro de um certo limite. Por outro lado, se o sinal tiver uma potência muito grande, vai sobrecarregar o circuito do transmissor, o que acarretará a criação de harmônicos e outros sinais espúrios. Se qualquer dispositivo pode transmitir para outro ligado à rede, então o balanceamento do sinal deve ser realizado para todas as permutações 2 a 2 das estações. A solução para esse problema pode ser dividir o meio em segmento dentro do qual o balanceamento possa ser realizado. Repetidores são usados para ligação entre segmentos quando é necessário estender o tamanho da rede. Além de que todas as funções mencionadas, os transceptores também possuem outras funções que no caso vão depender do protocolo de acesso. No caso, a barra utilizada na rede, como a função especial de detecção de colisão e detecção de portadora, no caso seria o que? Presença de sinal do meio. Essa detecção da portadora, ela consiste em detectar um trem de pulsos, uma vez que se utiliza transmissão síncrona. Nas redes de banda básica, existem duas maneiras de detectar colisões. A primeira é a utilização de qualquer técnica de sinalização que consiste na comparação de sinal transmitido com o sinal recebido, sendo que essa comparação é realizada no transceptor. A segunda seria detectarmos as colisões, baseando-se em técnicas de sinalização que mantêm o nível de si do sinal transmitido constante. O transmissor ele pode detectar a colisão se o nível de si do sinal recebido é maior que o nível de si que o transceptor pode produzir quando só ele transmite. Os modems são os transceptores, pois já trabalham nas redes de banda larga com funções especiais para realizar acessos a canais adicionais. A detecção de colisões e a comparação entre os dados transmitidos e recebidos. Há um problema que é o perigo de que diferenças do nível de sinal entre sinais de colisão façam com que o receptor trate um sinal fraco como um ruído e não como uma colisão. Alternativo para as redes de banda larga seria o que? A detecção de colisões não nos receptores, mas na central repetidora. Logo vai diminuir o problema de sincronização e fazer com que todas as estações produzam o mesmo nível de sinal na central repetidora. Agora, com a utilização de fibra ótica, tanto pode ser de ponto a ponto quanto multiponto. A utilização de ligação multiponto ela deve ser levada em consideração a característica unidirecional de fibra óptica. Na topologia de barra, existe o uso de duas fibras. Já na utilização em anel, a fibra ótica nas redes se dá pela substituição dos elementos de transmissão e recepção, porém componentes ópticos.
Já nas redes de estrela com repetidores, existem desvantagens de possuir um repetidor ativo. Em rede de estrela transmissiva, oferece um meio de transmissão passiva que tem como vantagem possuir um meio de comunicação unidirecional e passivo, e a desvantagem é de impor perdas de energia do sinal devido à dispersão no nó central. No caso seria o que? É importante a instalação física e o cabeamento estruturado. Então a seleção de cabos para a instalação de uma rede é a parte vital para o seu bom funcionamento. Existem padrões que especificam que cabos devem ser utilizados e em que situação. Devido a essa grande variedade, a instalação torna-se uma tarefa bastante complexa. A organização e compilação das opções de instalação de forma a fornecer um conjunto básico de configurações para os tipos de instalação mais comum é o que definimos cabeamento estruturado. E sabemos que é uma preocupação com o layout físico das redes, que especifica a infraestrutura de telecomunicações. Em instalações prediais, definindo a presença de elementos concentradores em sala de equipamentos e nos armários de telecomunicação. Existe também a escolha do tipo de cabo, conectores, no caso da a distância da tomada. As considerações técnicas levam em conta tão somente os aspectos físicos das linhas de transmissão. Cabo deixado de lado qualquer aspecto em relação ao acesso ou à topologia lógica a ser utilizada. Aí também temos os meios magnéticos, né? Uma forma muito barata de se transportar dados de um lugar para outro é através de fitas magnéticas ou discos flexíveis, né? Apesar de simples e muito confiável, e dependendo da maneira como é feita, pode ser mais eficaz que muitos meios de transmissão guiados. Por exemplo, vamos supor que um usuário queira fazer um backup de seu HD em outro computador localizado algumas quadras de distância. No caso, um HD de 80 GB portátil leva algumas horas para ser completamente preenchido em um computador, elevando um para o outro. No entanto, transmitir 80 GB em uma internet ADSL comum levaria muito tempo, né? O tempo seria bem mais longo aí. Então, um disco rígido aí, né? Um disco meio magnético de transportar seria bem mais viável. O cabo coaxial também ele é formado por dois condutores separados, envoltos por um material isolante. O primeiro condutor normalmente é cobre e o mais rígido está envolto pelo segundo condutor. Este em forma de malha é normalmente de alumínio. Esse segundo condutor, além de ajudar na transmissão, é também responsável para proteger o primeiro condutor contra interferências magnéticas. O cabo coaxial pode ser classificado de duas formas, dependendo do material condutor em malha. Quando este material é o alumínio, o cabo é dito cabo coaxial grosso, resistência de 75 ohms, transmissão numa velocidade de até 10 MB e uma frequência de 10 GHz. Quando esse material é cobre, o cabo é dito cabo coaxial fino. No caso, tem resistência de 50 ohms, a transmissão numa velocidade de até 10 MB e uma frequência de 2 GHz. Agora, sobre os cabos de fibra óptica, eles são filamentos de vidro ou de materiais poliméricos com capacidade de transmitir sinais digitais sob a forma de sinais luminosos. Então, tal filamento pode apresentar diâmetros variáveis dependendo da aplicação, indo desde diâmetros ínfimos, né, da ordem de micrômetros, mais finos do que o fio de cabelo, até vários milímetros. Então, graças a essas características, são cabos que conseguem ter uma velocidade ilimitada se comparando com cabos elétricos. Também torna-se o seu uso desejável quando existe a necessidade de transmitir dados de grande distância. Outra característica interessante desse tipo de cabos é que eles não sofrem interferência de campos eletromagnéticos. Então são cabos com custos mais altos, né? Mas bem mais eficazes, mas com certas dificuldades de manuseio. Entretanto, seu uso vem se disseminando cada vez mais, com a necessidade cada vez maior de velocidades mais altas. Seu custo também diminui dia após dia e a matéria-prima para a construção do cabo é abundante.
Os cabos de fibra óptica, né, são compostos por dois fios, né, um para recepção e outro para transmissão, formados por minúsculos cilindros de vidros. Possui duas camadas, no caso temos o núcleo, vítreo e revestimento, no caso de silicone, né. Agora falando sobre os multimodos degrau, né. Primeiro aqui tem o tipo de fibra óptica, né, que surgiu, né, é também o mais simples dos três. Aqui o núcleo e o revestimento estão claramente definidos, né. O núcleo é formado por um único tipo de material, tendo então índice de refração constante. O diâmetro é variável. Os raios de luz refletem no revestimento em vários ângulos, resultando em comprimentos de caminhos diferentes para o sinal. Isso causa o espelhamento do sinal ao longo do cabo e limita a largura da banda do cabo. Este fenômeno é chamado de dispersão modal. A atenuação é alta, fazendo com que essas fibras sejam utilizadas em transmissão de dados em curta distância e iluminação. A banda dele chega até 35 MHz, né, por quilômetro. O núcleo dele é entre 50 e 400 milímetros e a atenuação dele é maior que 5 dB por quilômetro por hora, por quilômetro, né, no caso. Agora sobre o multimoda, que é a refração gradual. Nesse tipo de fibra óptica, a interface entre o núcleo e o revestimento é alterada para proporcionar índice de refração diferente dentro do núcleo e do revestimento. Os sinais luminosos viajam no eixo do cabo encontrando uma grande refração. Tendo a velocidade de transmissão baixa, os raios que viajam na mesma direção do cabo têm um índice de refração menor e são propagados mais rapidamente. Com isso, todos os modos de sinal poderão viajar em uma mesma velocidade efetiva no cabo, de maneira a reduzir a dispersão modal. É normalmente empregada nas telecomunicações. Sua banda até de 500 MHz por quilômetro, núcleo entre 125 e 50 milímetros e atenuação de 3 dB por quilômetro, né? Os monomodos, com o diâmetro do núcleo diminuto, o índice núcleo revestimento, ele permite que apenas um modo seja propagado através da fibra, o que vai diminuir a dispersão do pulso luminoso. A emissão de sinais em fibras do tipo monomodo só é possível com a utilização do laser. Contudo, o equipamento como um todo é mais caro que o dos sistemas multimodo. Esse tipo de fibra possui grande emprego em sistemas telefônicos. Ele tem uma banda de até 100 GHz por quilômetro, o núcleo de 8 micrômetros, né? A atenuação entre 0,2 dB por quilômetro e 0,7 dB por quilômetro. E também aqui temos agora a transmissão via rádio, né? Então, nesse tipo de transmissão, nós utilizamos várias características físicas que as ondas de rádio podem oferecer. Elas são fáceis de serem geradas. Atravessam paredes, contornam objetos, são refletidas pela atmosfera e percorrem longas distâncias. É muito útil quando se quer construir uma rede em regiões onde esticar cabos é coisa complicada, como em uma cidade cheia de prédios, ou dentro de um prédio, ou em regiões montanhosas. A desvantagem é que é preciso uma visada perfeita, sem obstáculos, para uma boa qualidade de tráfego, embora fatores como chuva, neblina, cerração não influenciam a via rádio. As outras agora são as ondas infravermelhas. As ondas infravermelhas são largamente utilizadas em controles remotos, por exemplo. Uma característica importante desta onda é que ela não pode atravessar objetos sólidos. Assim, pode-se construir lãs mais seguras contra a espionagem, né? Espionagem eletrônica. Contudo, essas transmissões estão limitadas a cerca de 30 metros e possuem largura da banda de cerca de até 30 mega por segundo, né? No caso, temos outros meios também de transmissão, né? Às vezes também pode ser construída por outros meios que agora estão conquistando o mercado. Entre eles temos o que? Todo mundo utiliza o Bluetooth, né? Às vezes o Bluetooth, chamados de redes Piconet, tem como vantagens e desvantagens. Não, no caso aqui, elas têm suas vantagens, cada um tem sua peculiaridade, né? Dentre as suas vantagens está o preço bem acessível dos adaptadores Bluetooth, né? Que eles são, hoje em dia, antigamente era caro, hoje em dia não, está bem acessível. Então tem baixo consumo de energia e a possibilidade de usar esses mesmos adaptadores para fazer a conexão
com diversos gadgets do dia a dia. Como desvantagem, a velocidade de conexão Bluetooth raramente passa de 700 kb por segundo e o alcance é de no máximo 10 metros e podem ser ligados 8 acessos simultâneos. Também temos os PLCs, que são Power Line Communications. Pensando na enorme rede elétrica que já existe em todo o mundo, foi desenvolvida essa tecnologia para transferência de dados e voz pela rede elétrica. Outras vantagens é a fácil instalação desse tipo de rede. Agora, como desvantagem, temos a qualidade de interferência que ainda existe nesse meio e o imenso compartilhamento dele. Agora os USBs, os cabos de rede USB. As portas Universal Serial Bus, mais conhecido como USB, estão presentes em todos os computadores atuais, além de ser a interface mais utilizada pelos outros periféricos. Para montar uma rede via USB, é necessário apenas um cabo especial que possui um hardware controlador de rede, que será responsável pela criação de uma rede virtual. Entre os computadores, apesar de ter uma alta taxa de transferência, as redes USB são limitadas a conectar apenas 2 máquinas. Então, alguns meios físicos populares supõem que você queira instalar, por exemplo, uma fiação de um prédio para permitir o acesso de computadores à internet ou a um intranet. No caso, você deverá usar um par de fios de cobre, um fio coaxial ou um cabo de fibra óptica. Então, qual desses meios oferece a mais alta taxa de bits para longas distâncias? Aqui vamos falar um pouquinho, analisar aqui sobre essas questões, né? Antes precisamos aqui de tudo disso aí, precisamos abordar o custo dos vários tipos dos meios guiados, né? O custo real de um enlace físico, fio de cobre, cabo de fibra óptica, etc, assim por diante. No caso, é relativamente mínimo quando comparado com os outros custos da rede. Na verdade, o custo da mão de obra de instalação do enlace físico pode ser muitas vezes maior do que o custo do material. Por essa razão, muitos construtores instalam pares de fios trançados, fibra óticas e cabo coaxial para todas as salas de um edifício, mesmo que apenas um dos seus meios seja usado inicialmente. É grande a probabilidade de outro meio ser usado, né, no futuro próximo. E assim poupa-se dinheiro por não ser preciso instalar fiação adicional. No caso desses cabos populares, aqui vamos falar disso aqui. O par de fio trançado sem blindagem, UTP, é comumente usado em redes de computadores de edifícios, em LANs. As taxas de transmissão de dados para as LANs que hoje usam par trançado estão na faixa de 10 megas por gigas por segundo. As taxas de transmissão de dados podem ser alcançadas, elas vão depender de quê? Da bitola do fio e da distância entre o transmissor e o receptor. Dois tipos de UTPs são comuns em LANs, a categoria 3 e a categoria 5. O UTP da categoria 3, ele corresponde ao par trançado para a transmissão de voz, comumente encontrado em prédios com escritórios. Esses prédios frequentemente possuem fiação com 2 ou mais pares em paralelo de pares de fios trançados de categoria 3. Um par é utilizado para comunicação telefônica, enquanto os pares adicionais podem ser usados para linhas telefônicas adicionais ou para LANs. A internet de 10 megas por segundo, né? Um dos tipos mais usados de LAN. Ela pode utilizar o UTP de categoria 3 ou UTP de categoria 5 com maior número de tranças por centímetro de capa de Teflon. Pode transmitir a taxas mais altas. A internet de 100 megas, né? Como por exemplo o UTP de categoria 5, se tornou muito popular nos últimos anos. Hoje o UTP de categoria 5 é facilmente encontrado na fiação pré-instalada dos novos prédios de escritórios. Os cabos STP, Shield Twisted Pair, eles vão um pouco além, usando uma blindagem individual para cada par de cabos. Isso reduz a crosstalk e melhora a tolerância do cabo com relação à distância, o que pode ser usado em situações onde for necessário crimpar cabos fora do padrão, por mais de 100 metros. Quando a tecnologia da fibra óptica surgiu na década de 80, muitos depreciaram o par traçado devido às suas taxas de transmissão de bits relativamente baixas.
Alguns até acharam que a tecnologia da fibra óptica substituiria completamente o par trançado, né? Mas o par trançado não foi relegado, não. No caso, a moderna tecnologia de pares, tal como o TP da categoria 5, pode alcançar taxas de transmissão de dados de 100 megas, né? Para distância de até algumas centenas de metros, e taxas maiores podem ser atingidas em distâncias mais curtas. No final, o par trançado se firmou como uma solução dominante para lances de alta velocidade. E agora, por final, vamos falar sobre o tão famoso cabo coaxial, né? Como o par trançado, o cabo coaxial é construído de dois condutores de cobre que são concêntricos e não paralelos. Com essa configuração de isolamento e blindagem especiais, ele tem taxas mais altas de transmissão de bits do que o par trançado, né? Ele pode ser de dois pontos, tipo cabo coaxial de banda base e cabo coaxial de banda larga. O cabo coaxial de banda base, também chamado de cabo de 50 ohms, tem cerca de 1 cm de espessura, é leve e flexível, é comumente usado em lance. Na verdade, o computador que você usa no trabalho ou na escola deve estar conectado a uma LAN por cabo coaxial ou por cabo UTP. Dê uma olhada na conexão do cartão de interface do seu computador, por exemplo. Se você ver uma tomada parecida com a do seu telefone em alguns fios parecidos com os fios telefônicos, você estará usando um UTP. Agora, se você vê um conector em T e um cabo que sai de ambos os lados do T, você estará usando um cabo coaxial de banda base. O termo banda base deve ser ao fato de que a cadeia de bits é transmitida diretamente no cabo sem modular o sinal para uma faixa de frequência diferente. A Ethernet 10 megas, né, pode usar o UTP ou cabo coaxial de banda base. É um pouco mais dispendioso usar o UTP para a Ethernet 10 megas, né, pois ele exige outros dispositivos de rede chamados hub, distribuidor ou concentrador. O cabo coaxial de banda larga, também chamado de cabo de 75 ohms, é um pouco mais grosso, pesado e rígido do que o cabo coaxial de banda base. Ele já foi muito usado em lance e ainda pode ser encontrado em algumas instalações mais antigas. Atualmente, os cabos coaxiais de banda base são preferíveis no caso, para as LANs, pois são mais baratos de manipulação, mais fácil e não precisa de cabos de ligação. O cabo coaxial de banda larga, contudo, é muito comum nos sistemas de TV a cabo. Os sistemas de TV a cabo foram recentemente acoplados a modems a cabo para prover os usuários residenciais acesso a webs com taxa de 10 megas ou mais altas. Com o cabo coaxial de banda larga, o transmissor comuta o sinal digital para uma faixa de frequência específica, e o sinal analógico resultante é enviado do transmissor para um ou mais receptores. Tanto o cabo coaxial de banda base como a banda larga podem ser usados como meio de compartilhamento guiado. Um certo número de sistemas finais pode ser conectado diretamente ao cabo, e todos os sistemas recebem tudo o que cada computador transmitir. Então, por hoje é isso, galera. Espero que tenha gostado da nossa teleaula e nos vemos num próximo encontro.